Graça e paz, irmão. Deus abençoe todos vocês. Vamos aqui hoje estudar 2 Samuel, capítulo 8. Deus abençoe todos vocês. Antes de começar, vamos orar, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, para aprendermos mais de Ti, Pai. Estamos aqui para sermos ministrados pelo Senhor, Deus. Abra nossas mentes, nossos corações. Capacite-nos, Pai, a aprendermos mais de Ti nesse momento. Que o homem seja apenas um canal, instrumento nas Tuas mãos, Pai. Toda a honra e glória pertence a Ti, Pai. Abençoe-nos, Pai. Venha nos instruir nesse momento. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pai. Então, amados, vamos lá. No capítulo 8, versículo 1, nos diz assim: E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg Ama das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Então, a gente vê o que? A aliança de Deus com Davi incluía o que? Essa promessa de que os povos inimigos seriam derrotados, tá? E esses povos não iriam mais oprimir o povo de Israel. Com certeza, a expulsão desses povos fez também, né, a expansão do território de Israel. Com isso, o território de Israel cresce. O reino se solidifica nas mãos de Davi. Ele vai entregar um reino unido, já solidificado, nas mãos do filho dele, Salomão, mais no futuro. Mas aqui ele está fazendo essa união, essa expansão do território, conquistando os inimigos, expulsando e derrotando os povos que oprimiam Israel. Então aqui mostra exatamente, esse capítulo vai mostrar de várias lutas, várias batalhas, né? E aqui especificamente nesse início fala que Davi lutou com os filisteus e tomou Gate. Meteg Ama é Gate. Ele tomou a cidade de Gate, que no passado foi o local onde ele se refugiou, se fazendo de louco, né? Foi nesse mesmo local agora ele estava tomando esse local da mão dos filisteus. E também derrotou os moabitas. Que os moabitas são o povo moabita é um povo que descendeu de Ló. Então, por um certo tempo, Davi até manteve amizade, manteve uma relação cordial com esse povo. Mas aqui a gente tem que ver também que o povo moabita é o povo de qual o Davi descende, né? Davi descende também do povo moabita, porque Ruth casa com Boaz, que gera Obed, Obed gera Jessé, que é o pai de Davi. Ou seja, a Ruth, que é moabita, era bisavó do Davi, né? É um povo que ele descende, mas mesmo assim, ele chegou ali, ele dominou os moabitas e usou um cordel, né? Um cordel é uma corda comprida, usada para medir, aí dependendo, tinha cordas maiores, menores, mas ele usa um cordel para medir toda a população. Isso divide em 3 partes, 2/3 da população é exterminada. Ele vai e dizima, mata 2/3 do povo e 1/3 fica vivo. Isso aí é a parte que ele domina os moabitas. Vamos mais adiante, vamos no 3, fala assim: Feriu também Davi a Adadézer, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adadézer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Adadézer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá de Berotai, cidades de Adadézer. Então a vitória seguinte de Davi se dá na região da Síria, né? Ele derrota o Adadézer, que era o rei de Zobá. E nisso ele captura 1.700 cavaleiros e também captura 20.000 homens de pé.
certo? E Davi aqui fala que ele já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Ou seja, o Davi de todos, ele pegou 1.700 cavaleiros, ou seja, 1.700 cavalos, homens que cavam cavalos, 1.700 cavalos. Ele vai e corta o tendão da perna de um dos cavalos. De cada cavalo, ele corta o tendão de uma das pernas. Com isso, o cavalo não conseguia mais ser usado em combate. Desses 1.700, ele guardou 100, que ainda poderiam ser usados em combate. O restante, ele cortou um tendão e então, o cavalo não conseguia mais ser usado no combate. Foi isso que ele fez aqui, no caso, com os cavalos. Então vieram os sírios, alguns sírios de Damasco, para socorrer o Hadadezer, que ele tinha perdido, né, nessa primeira batalha. Davi foi dessa turma que veio de Damasco para socorrer o Hadadezer, ele matou 2.200 homens e transformou o restante em servos. Dominou realmente sobre os sírios, né? Então Davi, depois disso, retorna a Jerusalém com escudos de ouro e grande quantidade de bronze, que ele tomou isso tudo dos oficiais de Hadadezer. E esses povos conquistados, no final, eles tinham que ficar pagando tributos a Israel. E esses tributos, ele ajudava a sustentar a Israel. E também mostrava claramente o domínio de Davi sobre esses povos inimigos, esses povos que entravam em conflito com Israel. Isso é semelhante ao que acontece na época de Jesus, mas aí num cenário contrário, onde Israel era dominado. O domínio era o domínio romano e os judeus eles tinham que pagar tributos a Roma, certo? Já é uma situação contrária. Aqui, nesse caso específico de 2 Samuel 8, Israel está dominando. Então os outros povos tinham que ficar pagando tributos a Israel, certo? A Davi, exatamente. Vamos aqui para o 9. Fala assim: ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer, e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, de Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Então Toi era um rei vizinho, né, que governava Amate. Ele felicitou Davi por ele ter triunfado sobre Hadadezer. E esse Hadadezer, o Toi já não se dava bem com ele vivia em pé de guerra. Então, Davi derrotou o Hadadezer. Vou felicitar o Davi, porque o Hadadezer não me dou bem com ele mesmo. O Hadadezer não é boa pessoa. Que bom que o Davi derrotou, vou lá felicitá-lo. Ele vai e manda presentes de prata, de ouro, de bronze, através do seu filho, Jorão. Ou seja, o príncipe, né? Jorão, o rei era o Toi, manda esses presentes para o Davi. O Davi toma, claro, consagra tudo ao Senhor, não só esses presentes que ele tinha ganho, mas todos os metais, né, preciosos, os presenteados e os conquistados, anteriormente, como a gente falou, que ele vem trazendo os despojos de guerra. Todo o ouro, a prata, o bronze, ele vai consagra o Senhor e esse ouro, prata e bronze, eles vão ser usados futuramente pelo filho de Davi, o Salomão, quando ele for construir o templo. Tá? Na construção do templo, todo esse ouro, prata e bronze, eles são empregados. Ok? Vamos para o 13, que nos fala: também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições. E todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Então Davi ainda matou mais 18.000 sírios no Vale do Sal. Tá? Também ele vai e coloca guarnições militares por todo o Edom. Ou seja, ele acaba dominando todos os edomitas. Ele tinha postos
militares estrategicamente espalhados pelo território de Edom para manter o controle sobre aquela região. E com certeza o Davi aqui ele começa a crescer cada vez mais, né? O nome dele começa a ficar engrandecido, porque o Senhor ajudava Davi onde quer que ele ia. O Davi seguia claramente o que Deus colocava no coração dele. Então, Deus estava todo o tempo com Davi. E todo momento ele era bem sucedido. Então, o nome dele crescia, ele ficando um nome importante, temido, né, pelas outras nações. Vamos aqui adiante, no 15, que nos fala assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraias, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Então, amados, vamos ver aqui o que fala essa palavra. O reino e o poder de Davi, como eu falei, estava crescendo cada vez mais e ele era respeitado por todos, porque ele governava com justiça e com retidão. Então ele era respeitado, não era só temido pelos povos inimigos, mas ele era respeitado por aqueles a quem ele governava. E aqui nesse pedacinho de 15 e 18, nós vemos alguns dos principais oficiais de Davi, né? Eles estão relacionados aqui, que são o Josafá, que é o cronista. O que fazia o cronista? O cronista era tipo um porta-voz do rei. Em alguns momentos ele é até um representante do rei, em alguns casos. Tem o Joabe, que é o comandante do exército, está relacionado aqui. Tem o Seraías, que é o escrivão. Tem o Beraia. Beraia é como se fosse o comandante da guarda real. Ele era o comandante responsável pela guarda, pela proteção do rei. Pela questão do pessoal, tipo os guarda-costas do rei. A proteção do rei, ele era o comandante dessa armada, né? Dessa guarda real. Ele era o comandante. E vemos aqui o caso que eu deixei por último, e ver o Zadok e o Aimeleque, que eles eram sacerdotes, sendo que vão aqui do Zadok, filho de Aitube, Aimeleque, filho de Abiatar. Bem, como vimos em 1 Samuel, lá 22:20, o Abiatar, que era filho de Aimeleque, que ele sobrevive daquela chacina do Saul, que ele mata todos os sacerdotes, né? Mata o Aimeleque e mata os demais sacerdotes, né? Quando ele entende que houve uma traição, falou que o Aimeleque e todos os sacerdotes tinham protegido Davi, tinham ajudado Davi. Ele vai, mata o Aimeleque, mata todos os sacerdotes, mas o Abiatar consegue fugir e encontra refúgio com o Davi. E daquele momento em diante, Davi tem ele como sacerdote junto dele. E aqui a gente vê que o Zadok também é o sacerdote que já estava instaurado, e o Davi resolve não tirar o Zadok. Então ficam dois. Na verdade, é o Zadok e o Abiatar. Ah, mas por que isso? Tudo está errado? É porque naquela época, os escritos costumavam ser assim. Provavelmente, porque era costume dar o mesmo nome às gerações intercaladas. Quando alguém, por exemplo, se alguém fosse se referir ao neto, falava o nome do avô. Escrevia o nome do avô. Mesma geração. Mas ele não botava o nome da pessoa mesmo, botava o nome do avô. Então, é o entendimento aqui, por isso que botou o Aimeleque, que era o pai do Abiatar. Entendido? Na verdade aqui o Abiatar, que ele estava com o Zadok, filho de Aimeleque. Ok? Então, amados, terminamos aqui o nosso capítulo 8. Espero que tenha sido de grande proveito para vocês. Deus esteja abençoando a vida de vocês. Estaremos em breve aqui, na próxima semana. Estaremos estudando o capítulo 9 de 2 Samuel. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um dia abençoado. As graças do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês e de todas as suas famílias.
ok? Deus abençoe a todos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado. Obrigado por teu amor, por tua misericórdia, teu zelo e teu carinho. Obrigado por todas as graças e bênçãos, ó Deus. Nos dê um dia abençoado, vivido em tua presença, ó Pai. Que possamos crescer como cristãos, nos tornarmos cristãos de excelência, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, até semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Shalom. Restaura minha vez, dá-me